o que está sendo escolhido, gente, é o líder espiritual do governo oculto na fisicalidade. Tá? É isso que está sendo escolhido. Algumas coisas para vocês observarem. O presidente dos Estados Unidos foi com um traje diferente no velório do Papa. Isso não é acidental. Está mandando um recado. Você pode não ter entendido. Os jornalistas que estavam lá podem não ter entendido, achando que foi uma birra dele. Mas ele está mandando um recado muito, muito claro. Qual é o plano do governo oculto daqui para frente? Nós estamos em 2025. 2025, o ano que vem é 2026, convergência de linha temporal. Eu já falei para vocês em outras lives que vocês podem pesquisar, e conforme a gente vai chegando mais perto da convergência das linhas temporais, fica mais difícil fazer previsões do que irá acontecer. Se eu falei para vocês, desde 2, 3 anos atrás eu já fui falando que antes a gente conseguia prever, e previsão, já falei, assistam a live sobre previsão, como ela é feita e por que ela é feita. Antes a gente conseguia prever 6 meses na frente, 1 ano na frente. E conforme a convergência das linhas vão acontecendo, a gente tem menos precisão nas previsões com mais tempo de distância. Elas ficam mais nebulosas, porque são muitas convergências acontecendo ao mesmo tempo, a gente não sabe qual a realidade que vai prevalecer. Quando a gente dá certeza de alguma coisa, como eu dei da eleição dos Estados Unidos, é porque todas, ou a maioria absoluta das linhas temporais que estão se convergindo, possuem essa característica. Assim como eu já falei para vocês que a questão do transhumanismo é inevitável, porque ela já aconteceu em todas as linhas temporais. Algumas um pouco mais brandas, outras um pouco mais pesadas. Então ainda falta a gente escolher qual é o nível do transhumanismo que nós vamos aceitar. Mas em todas ela já aconteceu. Em todas nós já misturamos a tecnologia com o nosso corpo humano. Portanto, agora a gente precisa olhar do 25 para frente, 2025 para frente, com o plano do governo oculto. Eles não conseguiram diversas coisas que estavam programadas e que os falsos agentes do despertar e os agentes do apocalipse, já falei isso para vocês na live passada e nas outras, principalmente naquela Contra Tudo e Contra Todos, reassistam ou assistam, em que eles forçam essa agenda para acontecer. Aquele terceiro conflito mundial era uma programação, não conseguiram. Um conflito entre aqueles 2 países do Oriente Médio, com explosões atômicas, não conseguiram. Essa linha do tempo foi mudada, já falamos aqui no canal, temos vídeos. E era plano lá de 2005, que é um desdobramento de planos anteriores. Agora vamos falar desse século, pelo menos. Tá? E essa questão do Papa está dentro desse plano. O que nós estamos observando na movimentação do governo oculto agora? Quando a gente olha aquilo que eu já estou falando para vocês há anos, a volta dos Anunnaki. Vamos lá. Quem são os Anunnakis? Mais uma vez, refira-se aos vídeos e às lives que a gente já fez aqui. Anunnaki não é uma raça. Anunnaki não é um povo. Anunnaki é um conjunto de raças. É um conjunto de seres com diversas raças e objetivos que o Zecharia Sitchin, pesquisador, chamou de Anunnaki pelas referências em que ele viu nas pedras da Suméria. Então foi ele que falou esse nome. Aqueles que vieram do céu. Não é uma raça, não é um povo. É um conjunto de raças, um conjunto de povos que vieram para cá num determinado período de tempo da Terra. Que a gente fala desde o primeiro livro, desde o primeiro curso. Esses são Anunnakis. Dentre esses, nós temos os 12 cabeças que vieram para cá e lideraram o experimento humano que era da Federação de Órion,
Quem está no DG2, quem fez o Conexão Serafínica 1, sabe do que eu estou falando. Quem leu o livro Os Segredos do Despertar, quem leu Resposta para Tudo, sabe do que eu estou falando, O Fim da Ilusão. É aí que a gente vai mais à frente. Alguns desses seres, chamados Anunnaki, 12 cabeças, dentre os nomes que vocês conhecem, Enki, Liu e tudo mais, vieram para cá. E eles assumiram um projeto genético humanoide na Terra há milhares de anos atrás. E dentro desses projetos, o principal deu na raça que nós conhecemos agora, na raça humana, Homo sapiens sapiens. Esses seres geneticistas, quando aconteceu a subida, que é uma alegoria, mas a subida da barreira frequencial, em que supostamente ninguém entrava e ninguém saía, alguns conseguiram sair, alguns foram perseguidos, outros hibernaram, outros ficaram aqui dentro, dos 12 e dos descendentes dos 12, que chamados, é na fractalidade, mas na história alegórica dos Anunnaki se chamam de filhos, netos e tudo mais, mas na verdade não são filhos e netos, são desdobramentos fractais desses seres. O sistema deles faz uma órbita no 5D, não é na fisicalidade. Já falei isso aqui diversas vezes no canal. O sistema de Herculóbus, ele faz uma órbita no sistema solar, ele cruza com o sistema solar a cada alguns pares de milhares de anos. E já está perto esse cruzamento de novo, já está perto, já faz algum tempo, e desde mais ou menos dos anos 80 aqui da nossa linha temporal, do século passado, obviamente, e esses seres já podem acessar novamente o planeta. Já tem alcance para acessar novamente o planeta no 5D. E na fisicalidade 4D. O que começou a acontecer foi uma negociação, uma renegociação com o governo oculto. Quando esses ditos Anunnakis, e agora só vou chamar eles de Anunnaki daqui para frente, quando esses ditos Anunnakis voltam a ter acesso à Terra, esses que saíram, eles vêm para cá reivindicando o que, segundo eles, dentro do nosso ciclo experiencial dos últimos 12 mil anos, é experimento deles. Eles seriam os donos desse experimento. Então a briga é pelo experimento. E quando eles chegam aqui, depois desses milhares de anos, grande surpresa. Já tem uma cabala escura formada, um governo oculto formado, que eles não conseguem chegar e tomar o poder. Então o que eles fazem? Eles negociam. Eles negociam à sua volta. E uma facção do governo oculto topa essa negociação. Em troca de conhecimento, em troca de tecnologia e poder. Ou seja, vamos nos juntar, ser mais fortes e nós vamos derrotar as outras facções dos outros governos ocultos, que também têm as suas parcerias. Portanto, a facção do governo oculto, a qual o presidente americano assumiu agora, é a mesma facção que apoia o retorno dos Anunnaki. Eu já falei isso aqui abertamente. E o retorno dos Anunnaki é feito através do plano da religião única. Porque foi assim que os Anunnakis conquistaram da primeira vez todo o seu projeto. Foi através da religião. Foi através da devoção. Então, o plano deles é: vamos criar uma religião única, onde todos vão ser devotos a um único objetivo, a uma única ideia. Aonde que eles vão mexer para que isso aconteça? Na sede do governo oculto espiritual, o Vaticano. Mais uma vez, relembrando as sedes do governo oculto na Terra. Washington, nos Estados Unidos, é a sede política. Londres, na Inglaterra, é a sede financeira. E o Vaticano é a sede espiritual, onde tem todo o conhecimento, as bibliotecas do Vaticano, toda a história, toda a biblioteca de Alexandria está no subsolo do Vaticano. Dita queimada. Foi queimado. Qual é a estratégia dessa facção do governo oculto? Volta dos Anunnaki através da religião única, pelo surgimento de um líder que apoie essa ideia
dentro do Vaticano. Esse líder é o próximo Papa. O próximo Papa, se mantiverem este plano, como até agora mantiveram, como até agora desenrolou da forma que eles queriam. Essa facção do governo oculto toma o poder nos Estados Unidos e toma o poder em outros lugares do mundo. O Papa Francisco, que já estava doente, que já estava velho, mas poderia ter vivido mais, poderia ter vivido menos. Chega ao fim. Qual é a ideia do próximo Papa? O próximo Papa, ele provavelmente vai ser um conservador. Um conservador que alinhe com a raiz cristã, que vai em linha com o que esse governo oculto que assumiu o Ocidente agora prega. Isso não é escondido. E isso não vai acontecer da noite por dia, meus queridos. Isso não vai acontecer em 5, 10 anos. Esse plano é muito mais longo. Essa Agenda 2030, o 2030 é o começo de tudo isso. É o começo. Em 2030 se começa a movimentação. Segundo o plano deles, não sei se a gente vai permitir que isso aconteça, mas segundo o plano deles, em 2030 começa o movimento para a religião única, que nos bastidores já começou. Porque a ideia é que a partir de 2030 e do movimento da religião única, esse Papa apoie novos líderes mundiais, novos nomes que vão surgir. E dentre esses nomes não é uma pessoa. São diversas frentes que vão surgir desse governo, dessa facção do governo oculto que agora está liderando, muito carismático, pregando a paz mundial, todos juntos, todos queridos, quando na verdade por trás estão preparando a guerra entre aqueles dois países do Oriente Médio, detonações atômicas, terceiro conflito mundial, para que haja uma intervenção mundial através desses novos líderes carismáticos para a consolidação de um governo único. Não é um presidente para o mundo, gente. É como se fosse uma União Europeia no mundo. Um Conselho Mundial, como a ONU mais ou menos funciona, com decisões mundiais. É assim. Não é uma coisa radical, agora temos um presidente do mundo. Não. São acordos que vão sendo feitos. Isso a longuíssimo prazo. Não adianta nem a gente conversar sobre isso agora, porque começa 2030 e depois a gente fala de Agenda 2032, que é muito importante também, 36 e algumas mais para frente. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar um pouco. Vamos observar o plano, se nós vamos deixar como inconsciente coletivo que isso aconteça. Primeira coisa que a gente precisa observar. Nós vamos deixar que isso aconteça? A primeira coisa. Como coletividade. Tá? Se a gente deixar que isso aconteça, como que isso vai desenrolar? O que a gente tem que se preocupar nesse momento, é óbvio que é com o nosso despertar da consciência e tudo mais. Eu estou falando dentro do macro, o que a gente tem que observar agora é quem vai ser esse novo líder espiritual do governo oculto, porque o que está sendo escolhido, gente, é o líder espiritual do governo oculto na fisicalidade. Tá? É isso que está sendo escolhido. Algumas coisas para vocês observarem. O presidente dos Estados Unidos foi com um traje diferente no velório do Papa. Isso não é acidental. Está mandando um recado. Você pode não ter entendido. Os jornalistas que estavam lá podem não ter entendido, achando que foi uma birra dele. Mas ele está mandando um recado muito, muito claro.
Segundo, quem puder buscar, assistam a cerimônia de velação do corpo do Papa. No DG1+, nós passamos umas 10 horas falando só sobre isso. 10 horas falando sobre o que eu vou falar agora. Foi um ritual de magia. Foi um ritual de magia que foi feito. Não é uma crítica. Faz o ritual que quiser. É só observar. Vestimentas, símbolos, gestos. Tá? Segunda coisa. Ou terceira. Vocês viram que o Papa Francisco pediu algumas coisas interessantes? Primeiro, ele não pediu, já é de costume. Por que o Papa é sepultado mais ou menos de 4 a 6 dias depois da sua morte? E por que nós somos sepultados no mesmo dia que a gente morre? Não é? Quando muito no dia seguinte. Por que o Papa é de 4 a 6 dias? Por que se espera tanto assim? Será que há um conhecimento sobre o desenlace do corpo? Que deveria se esperar o desenlace antes de enterrar ou cremar? E por que nós temos essa pressa toda de enterrar ou cremar a pessoa no mesmo dia ou no dia seguinte? Por que o Papa é de 4 a 6 dias? Segundo, por que o Papa pediu para mudar a constituição do seu caixão? Os metais envolvidos, os materiais envolvidos, será que ele tem um conhecimento diferente? Será que ele tinha um conhecimento de que alguns materiais utilizados, alguns metais utilizados na sepultura podem prender a energia da consciência ali dentro? Por que o Papa pediu para não ser enterrado no Vaticano, sepultado no Vaticano? Pediu para ser sepultado em outro lugar. Porque ele sabe o que acontece com as consciências que são sepultadas ali no Vaticano? Usando aquele caixão que prende a energia? Será que ele tem esse conhecimento? Como líder que foi, não só da Igreja Católica como Papa, mas busque um pouco a história do Papa Francisco desde a Argentina. Procure um pouco a história de Francisco desde a Argentina. O que ele fazia na Argentina, qual era a ordem dele, como é que era a igreja dele, como é que ele atuava, quais são os períodos da Argentina que ele atuou, os conflitos políticos da Argentina, qual o lado que ele tomou, até ele ir para o Vaticano, ele como cardeal. Dá uma pesquisadinha. Fica aí uma dica para vocês. Com algumas perguntas eu dou respostas. Mas fica aí a dica para vocês.